Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a dependência química. Meu nome é Cláudio. Estamos aí na 16ª semana, a última ministração da quarta decisão, depender, eu preciso depender. Mas antes de entrar aqui na apostila, que você pode abrir na página 179, eu vou falar um pouquinho com você sobre o que a gente tinha falado na semana anterior. Semana anterior eu tinha dito para vocês que iríamos a partir dessa semana retornar gradativamente com as ministrações presenciais. Mas o número de casos de Covid-19 aqui em São José dos Campos, ele aumentou a quantidade de pessoas infectadas e aumentou também a quantidade de pessoas que morreram por conta disso. Então a nossa liderança achou mais prudente, não por conta da celebração que nós estamos e temos condição de fazer a celebração respeitando todas as orientações, mas nós temos o limitador do grupo de apoio. Então por conta disso decidimos, junto com a liderança, nossa liderança, nossos pastores líderes, junto com a gente decidiu fazer o 30 semanas, o ciclo 2020, completamente de forma online, ok? Porque uma das premissas do 30 semanas é que o 30 semanas não gera problemas, o 30 semanas gera soluções. Então a solução prática é a gente continuar de forma excelente, fazendo para você a ministração de forma online e também os grupos de apoio de forma online. Vamos também, como eu disse no início, na abertura, fazer o encontro rendição de forma online também. Então você que não viu a abertura, programe-se para ou no dia 25 de julho ou no dia 1º de agosto estar com a gente o sábado inteiro fazendo o encontro rendição de forma online aí na sua casa, tá bom? Então, programa essas datas e nos acompanhe de forma online. Depois as ministrações elas ficam no nosso canal do YouTube, na Igreja da Cidade Online, Igreja da Cidade de São José dos Campos Online. Você pode acompanhar todas as ministrações. Vou convidar você para fazer uma maratona 30 semanas. Todas as ministrações estão no canal. Desde a primeira até hoje estão todas no canal lá. Você também pode acessar o 30 semanas, youtube.com/30 semanas IC. E você vai fazer uma maratona 30 semanas, você que está vendo hoje, você pode maratonar o 30 semanas e a partir da semana que vem nos acompanhar de forma ao vivo, tá bom? Então vamos para a ministração. Dependendo um dia de cada vez. Mateus 6,33, o versículo que descreve esse ponto, dependendo um dia de cada vez. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então já nessa abertura aqui na página 179, eu quero falar com você, e eu durante um tempo, 2016, eu estava pastoreando a igreja da cidade em Paraibuna, e durante 6 meses as ministrações que nós fazíamos lá, vira e mexe, estava esse versículo, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu fiquei durante 6 meses pregando sobre isso. E eu vou falar para você, o que acontece? Tudo que você buscar em primeiro lugar que não for o reino de Deus, você vai até conseguir. Mas em detrimento de alguma coisa, ou perdendo algo. Por exemplo, se você procurar em primeiro lugar na sua vida, ser uma pessoa rica, você vai conseguir? Vai. Acredito que se você dedicar a sua vida a isso, a acumular bens, acumular riqueza, algum nível de riqueza, de bens, você vai conseguir. Mas em detrimento do quê? Ou perdendo o quê? Sua saúde, sua espiritualidade, seus relacionamentos, sua família. Ah não, pastor, então eu vou colocar a minha família em primeiro lugar. Você é o melhor pai ou mãe do mundo, você é o melhor cônjuge do mundo, você vai conseguir? Vai. Se você dedicar a sua vida a isso, você vai conseguir ser o melhor pai ou mãe do mundo. Melhor cônjuge do mundo. Mas em detrimento do quê? Ou perdendo o quê? Seu dinheiro, seus relacionamentos, suas amizades, sua espiritualidade. Ah não, pastor, então eu vou colocar em primeiro lugar a minha saúde. Vou pirar a cabeça mesmo, vou virar vegano, fazer 8 horas de crossfit por dia, ficar tudo trincado. Você vai conseguir? Vai. Tá ligado? Ficar tudo trincado, barriga tanquinho. Eu tenho barriga tanquinho. Só que por conta do isolamento social, tá dando para lavar um edredom, né? No tanquinho já. Tá lavando o edredom.
Mas você vai conseguir? Vai. Se você dedicar a sua vida, você vai conseguir. Mas em detrimento do quê? Do seu dinheiro, da sua espiritualidade, dos seus relacionamentos. A única forma de nós sermos plenos e felizes é buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vão ser acrescentadas, ou seja, Deus vai me dar assertividade nas escolhas e nas decisões, vai me dar discernimento em todos os aspectos da minha vida. E eu vou viver a vida plena, a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Deu para entender por que buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então vamos voltar lá. Em Mateus 6, de 25 a 34, diz assim: observem as aves no céu. Não semeiam e nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é o versículo de um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez é uma decisão diária, parece algo óbvio, mas ele precisa ser de plena consciência, e todos os dias você vai ser tentado à depressão, ou seja, focar no seu passado. Todos os dias você vai ser tentado ao estresse, focar no seu presente, ou nos problemas presentes, ou à ansiedade, focar no futuro. Tem dia, como eu falei na ministração anterior, que você vai passar pelos três. Você vai acordar depressivo, na hora do almoço vai estar estressado, e no fim do dia vai estar ansioso. Já passei por isso, inúmeras vezes. Por causa disso é importante você colocar em prática o princípio que aprendemos com Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. As decisões são tomadas em relação aos desafios de agora. Se ontem você venceu, isso apenas revela que você pode conseguir novamente. Se você tropeçou, levante-se, pois hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que está sendo dada para você vencer. Deus ele tem revelado grandes verdades sobre o seu reino, sobre a nossa vida. Algumas delas Ele ainda não revela até que estejamos preparados para recebê-las. Continue confiante, seguindo firme e em frente, e não fique ansioso ou preocupado. Talvez você queira saber alguns porquês. E as coisas que você já sabe, as coisas que você precisa atuar até combater. Algumas que Deus ainda não revelou a vocês, porque Ele deseja que você se preocupe primeiro com aquilo que você já sabe. Aquilo que você ainda não sabe, ou que não consegue ter ação, Ele está curando, Ele está cuidando. Aprenda a depender de Deus, confiar em Deus. Mas também não perca tempo imaginando como resolver algo que você não sabe. Sabe aqueles castelinhos que a gente fica fazendo só desperdiçando tempo? Não, que se acontecer isso eu vou fazer isso, se acontecer aquilo outro eu vou fazer aquilo outro, se aquela pessoa disser isso eu vou responder isso, o quê? E nada acontece. Você só fica montando castelinho na sua cabeça e nada acontece. Você só perdeu tempo, só ficou nervoso, só ficou ansioso, só ficou estressado, só ficou depressivo, à toa. Sou só eu. Responde aí para mim, sou só eu. Por outro lado, alguns de nós não tomamos atitudes com relação ao que já sabemos. Pensamos que confiar em Deus é sobre orar e ficar parado, esperando Deus agir. Isso não é confiar em Deus, isso está mais para preguiça ou procrastinação. Confiar e descansar nele é orar crendo que tudo depende de Deus e agir como se tudo dependesse de você. Como depender de Deus? Um dia de cada vez. Vamos lá, em primeiro lugar, negue a si mesmo e faça a vontade de Deus. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente. Tomar a cruz é uma escolha e também uma condição diária para um discípulo de Cristo. Nesse versículo, Jesus nos fala que seus ouvintes, ou seja, se alguém quiser segui-lo, tome a própria cruz, ou seja, é uma escolha voluntária e individual.
Ninguém pode fazer por você, ninguém pode tomar por você, só você mesmo. O Senhor traz a ordem para todas as áreas da sua vida. Quando o nosso foco e a nossa prioridade estão em Cristo, tudo fica equilibrado. Tudo fica bem administrado, porque é um perfeito administrador. Quando negamos a nós mesmos, percebemos que ganhamos algo de muito valor em Cristo. Não temos medo de abrir mão, não tenha medo de abrir mão de si, porque Jesus vale muito mais a pena que o seu conforto. Eu falo para você, não é errado você ter planos, você ter sonhos. A gente estimula você a se planejar, você ter planos, você ter sonhos. Mas eu olhei para as coisas que eu já imaginei na minha vida, e as coisas que Deus tem para mim, as coisas que Jesus tem para mim são muito melhores. Então eu meio que deixei a minha vontade, até as minhas escolhas de lado, para ficar com as vontades e as escolhas de Deus. Foi uma opção minha. Não tem problema nenhum em você ter sonhos, não tem problema nenhum em você ter planos. Só que os meus sonhos e os meus planos, ele meio que se aparelhava aos sonhos e planos das outras pessoas, coisas comuns, como ter uma casa legal, ter um carro legal, ter coisa. E eu fui percebendo com o passar dos anos que os planos de Deus para mim são muito melhores. São muito mais significativos, porque os meus planos eles são limitados. Porque quando eu conquisto algo, acabou. Agora, quando eu conquisto algo de Deus, aquilo não para, aquilo não cessa, aquilo se aprimora, aquilo se expande, aquilo alcança outras pessoas. Deu para entender? Se o seu sonho, o seu plano for algo material, quando você conquistar aquilo você perde o interesse. Agora, quando o plano é algo de Deus, quando a gente conquista, a gente quer mais. Quando a gente conquista, a gente quer melhorar. Quando a gente conquista, a gente quer fazer de uma forma diferente. E Deus sempre nos surpreende. Então não tem nada de errado em você ter planos e sonhos. Eu escolhi os planos e sonhos de Deus para mim, porque os meus não chegam nem perto dos planos de Deus e dos sonhos de Deus para a minha vida. Uma decisão de negar-se hoje o capacitará a um outro nível amanhã. Muitos querem vencer inimigos novos quando ainda não venceram os antigos. Observe o que nos diz Josué diante do desafio de travessia do Rio Jordão: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A nossa parte é sobre o hoje, amanhã é com o Senhor. Vença o hoje e deixe o Senhor continue a dar vitórias para você amanhã. Segundo, reconheça a sua identidade de filho. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A maneira como você reconhece e se refere a Deus é que vai demonstrar se você se considera filho ou não. Como coloca o pastor Greg Groeschel, acho que é isso mesmo, Greg Groeschel. Você tem chamado Deus? Como você tem chamado Deus? Sua resposta pode ser um indício de que você o conhece bem ou não. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o reconhecemos como Pai. E mais nos reconhecemos como filhos. Uma das coisas interessantes quando os filhos têm uma intimidade com o pai é a liberdade que eles têm. Entendeu? Minha filha, a Isabela, ela chega a ser folgada. Ela come no mesmo prato que comida do que eu. Tudo que ela vai pegar para mim, se às vezes eu pego para ela pegar um copo de água, um copo de suco, um copo de refrigerante, ela já vem bebendo no meu copo. Ela chega a ser folgada de tanta liberdade e intimidade que ela tem comigo. Não estou falando para você ser folgado com Deus não, viu? Tem pessoas que a gente tem que explicar, desenhar a explicação e explicar o desenho, porque daqui a pouco fala, não, o pastor Cláudio falou que eu posso ser folgado com Deus. Mas se você tem esse nível de intimidade com Deus, mas não vem falar que foi o pastor Cláudio que mandou não, tá bom? É entre você e Deus, o relacionamento é seu com Ele. Eu tenho o meu, você tem o seu. A identidade de filho reconhecida, aplicada e vivida com intencionalidade, pode ressignificar feridas do passado, empoderar o presente e valorizar o futuro. Reconheça-se como filho na presença, com mais expectativa do pai, não baseado na sua própria experiência, seja ela boas ou péssimas. Você tem que se basear na perspectiva que o pai tem com você, não que a gente tem. A nossa perspectiva ela é falha. A perspectiva de Deus é perfeita. Terceiro,
Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Deixa Deus te surpreender. Tem pessoas que querem encaixotar Deus, cara. Tá ligado? Desculpa aí pelas gírias, de vez em quando sai alguma coisa aí, mas, por exemplo, você quer forçar Deus. Deus, fala comigo assim, faz comigo assim, assado. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não queira encaixotar Deus não para caber dentro da sua compreensão. Deixa Deus te surpreender. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com Deus. Eu não sei o nível que você já teve de experiências com Deus. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo, você repousou no Espírito, já teve experiência. Talvez assim como Paulo já foi arrebatado ao terceiro céu. Eu estou aqui para dizer para você hoje, Deus tem mais para você. Deus tem mais e Deus quer mais experiências com você. Então permita-se ser surpreendido com Deus. Eu peço, Paizinho, em nome de Jesus, que você possa surpreender hoje cada ouvinte que está aqui com a gente, cada telespectador, cada pessoa que está acompanhando aqui a nossa transmissão pelo YouTube. Que em nome de Jesus possam ser hoje, ainda antes de dormir, ou dormindo em sonhos também. Quem sou eu para limitar o Senhor? Mas eu quero te pedir, nos surpreenda hoje, com o teu amor, com o teu cuidado, com o teu carinho, com a tua proteção, com a tua provisão. Em nome de Jesus, Pai. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os seus filhos, e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Tenha em mente que você descobrirá coisas novas todos os dias. Portanto, você precisa estabelecer metas para a sua vida. Isso não significa que você precisa ter apenas uma agenda minuciosa e detalhada do que você fará nos próximos 2, 5, 10, 20 ou 30 anos. Mas você precisa ter em mente quem você deseja ser nesse tempo. Quais são as suas expectativas? O que você espera de você mesmo? Coloque metas, coloque expectativas para você. Você recebe ou tem recebido palavras de promessa sobre a sua vida? O que Deus diz sobre você? É nessa perspectiva que desejamos que você viva. Seu futuro é brilhante. Deus tem grandes promessas para cumprir na sua vida. Ele deseja se revelar a você mais e mais. A nossa fé deve nos sustentar e nos levar a uma nova experiência a cada dia. Precisamos viver o reino e passar o bastão para a nossa descendência. Os nossos filhos, netos, bisnetos deverão receber essa herança. Somos chamados para levar essa realidade da novidade de vida e do reino por todos os ambientes por onde andamos. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Há uma expectativa do céu sobre você. Quando você chega em um ambiente, ou em qualquer ambiente, Jesus nos convida a viver a plenitude de vida, enquanto filhos, herdeiros, príncipes e embaixadores dele, aqui nesse mundo, em todos os lugares que formos, vivendo o melhor dele a cada dia. Reflita e escreva aí na sua apostila, quem você sonha ser. Em quarto, dependa apenas hoje. Você só tem o dia de hoje. Quem de vocês aí tem certeza absoluta que vai acordar amanhã? Quando desliga no interruptor ali, você fecha os olhos, o controle da sua vida está na mão de Deus. Deus decide se você desperta ou não. Então, já que o controle está na mão dele, a nossa confiança também tem que estar nele. A nossa dependência tem que estar nele. Porque ninguém nos ama mais do que ele. Lamentações 3, 22, 23 diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. O presente existe como uma dádiva e é dado em porções pequenas, um dia de cada vez. Nós temos apenas o hoje, e entender essa verdade é fundamental na luta contra a ansiedade. O pregador Charles Spurgeon diz o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã das suas tristezas, apenas esvazia o hoje das suas forças.
Vou até ler de novo. A ansiedade não esvazia o amanhã das suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje das suas forças. Grande parte da cura das dores do passado tem a ver com vencer no campo da batalha da mente. Você não precisa sentir-se bem com algo antes de tomar uma decisão que abre, ou que você sabe que será certa. Como perdoar alguém, por exemplo, ou deixar de ficar ansioso com uma situação futura. Ou seja, não dependa dos seus sentimentos. Faça o que você precisa saber. Como a pastora Leila sempre diz, não é o que a gente sente que governa o que a gente pensa. É o que a gente pensa que tem que governar o que a gente sente. Bote isso na sua mente. Em primeiro lugar, permite-se lembrar que momentos difíceis do passado. E em segundo lugar, viva o presente por meio do sangue de Jesus, que lava as experiências difíceis que você viveu até aqui. Por fim, gere com expectativa um futuro que Deus prometeu para você. Reflita aí, como você tem guiado suas emoções? Se aconteceu, por exemplo, um abuso na sua infância, e é impossível trazer o fato à memória, perceber que o sangue de Jesus traz o perdão e a cura e a capacidade de perdoar quem causou essa ferida a você. E de forma profética, declarar a cura e o cicatrizar do que estava aberto e trazia dor, abrindo espaço para um futuro de glória, sendo capaz de abençoar pessoas justamente nessa mesma situação. Por isso que a gente ama testemunho, porque todo testemunho que é dado aqui, são milagres que são gerados. E quando uma pessoa está aqui testemunhando, esse mesmo ambiente de milagre, ele é multiplicado sobre a sua vida. E ao ouvir e crer, aplicar fé nesse milagre, esse mesmo milagre, ele é multiplicado sobre a sua vida. Por isso que nós amamos testemunhos. Testemunhos que glorificam a Deus, o poder de Deus, para curar, para restaurar, para transformar. E quinto, faça tudo para servir e não para ser visto. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para servir, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós vivemos numa sociedade que supervaloriza princípios que são destrutivos para as pessoas, como o egocentrismo, o narcisismo, o comunismo. Tudo isso é nocivo. E além disso, valoriza-se os outros pelo que possuem ou representam, e não pelo que realmente são. Quantas vezes que as pessoas nos julgam pelo que a gente tem como bem material? A gente vive numa sociedade hedonista. Só que no reino de Deus é o contrário. Eu sempre falo com cada voluntário do 30 Semanas, o que nos capacita a servir nesses ministérios não são nossas qualidades, são nossos problemas, nossos defeitos, nossos pecados, que com a ajuda de Deus, nós conseguimos superar e vencer cada um deles um dia de cada vez. Só que a gente já está vivendo uma perspectiva de viver um dia de cada vez, mas já de vivenciar ou de olhar para um futuro. Como o pastor Andrei já disse, o nosso futuro ele é um lugar, então nós estamos correndo em direção a ele. Nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos para que nós servimos, qual é o nosso propósito de vida. Então não somos passivos apenas esperando, nós estamos avançando, um dia de cada vez, vivendo. Mas já com essa perspectiva, não ansiosa, mas de esperança. Porque nós sabemos o nosso futuro é com Jesus. E como o próprio Jesus disse, nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus já garantiu a nossa vitória. A nossa vitória já está garantida por Jesus na cruz. Eu e você já demos certo. No céu, eu e você, Deus nos olha já com essa perspectiva futura, perfeitos, glorificados. Então vamos orar e trabalhar para trazer o céu para a terra. Para viver o céu aqui na terra. Já começar a viver aqui. João 16, 13, 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.
não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem melhor motorista para o carro da nossa vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não apague a voz do Espírito Santo. Não apague, não entristeça o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, perdão todas as vezes de ter te entristecido. Sabia que toda vez que a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo? E hoje, se você tem um relacionamento com Jesus, você peca consciente. Tem vezes que a gente tem que fazer esforço para pecar. E todas essas vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Todas as vezes. O Espírito Santo, ele veio até nós, ele mora dentro de nós, os que creem, e os capacita todos a se renderem. E sabe que precisam de um coração e depender integralmente do Pai. As lutas, desafios, problemas e dores não desaparecerão. Algumas até aumentarão. Pois agora temos consciência das questões espirituais e que as envolve. Mas há alguém que está conosco e que faz toda a diferença. Ele quem nos capacita a viver todos os dias em verdade do amor de Deus e nos caminhos do Pai, que o Pai preparou para que andássemos nele. Ele está com você, dependa dele todos os dias da sua vida e nada irá deter você. E a pergunta facilitadora: em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus?